diabetes, colesterol alto, pressão alta, cansaço, dor de cabeça, ansiedade. Você pode até sentir essas coisas fazerem parte da sua vida, mas com toda certeza são apenas sinais de onde você está na floresta social. E o pior, você está na floresta sem suprimentos e ainda é perdido. Cada pessoa, carro, casa, as televisões, celulares, tudo isso são como os insetos, a onça, a cobra, os rios. Todos os elementos são paralelos da nossa floresta social. E dependendo de quão próximo você esteja de cada uma delas, de cada elemento desse, o seu comportamento muda completamente. Mas o elemento mais importante é seu abrigo. E ele não existe. Não existe até você construí-lo. Nessa construção, o seu maior desafio não vai ser lutar contra onças, cobras, plantas venenosas, de forma alguma. Seu maior desafio são suas certezas. Seu maior desafio é lutar, é a luta interna. Essa luta da construção da sua identidade. A luta que você está travando está apenas te proporcionando reunir as armas que você precisa para continuar essa caminhada. E a principal arma que você tem para continuar nessa caminhada é sua saúde. Sem ela, sua mochila vai estar muito pesada e quase impossível de você arrastá-la durante todo esse caminho. Mas com ela, você vai se sentir mais seguro e em busca do seu abrigo e do seu caminho. Nesse caminho, a chegada é a sua independência financeira e a entrada é a sua saúde. Esses dois extremos fazem parte dessa floresta social e você vai trilhar de um a outro. E a sua principal arma é a saúde. Se você considera que para ter saúde você precisa ter muito dinheiro, considere observar as UTIs de hospitais particulares e pergunte quantas pessoas ali são de baixa renda. A falta de saúde estraga a vida de ricos e pobres e não depende da sua condição financeira necessariamente. E quando você pensa na solução desse problema, logo se imagina tomar um remédio, um estimulante, um café, e logo vai passar. Só que esses artifícios, como o café, que a gente vai explicar depois, são formas de mascarar aquilo que está muito presente, que é a verdadeira causa. Então, a doença é a verdadeira causa de todo cansaço. Sentir-se cansado não é normal. Sentir-se indisposto não é normal. Você já imaginava que todo aquele cansaço, aquela indisposição, aquela vontade de ficar na cama, de procrastinar um pouquinho mais, coloca um despertador na soneca, esse movimento que acontece dia após dia pode ter, na verdade, ser um sinal. E esse sinal, justamente, é chamada perda de saúde, mas comumente chamado de doença. Só que a ideia aqui é você imaginar que essa doença, ela não apenas prejudica o seu corpo, ela também prejudica o seu bolso. Dessa forma, você imagina que todas as vezes que você se sente cansado, você se sente menos disposto ao trabalho, à produtividade. Nosso corpo foi feito para sentir disposição um dia todo. Não perder o pique ao longo do dia. Ter disposição para trabalhar, para estudar, para fazer o que quiser. Isso é o normal e não o contrário.
na busca desesperada por alguma solução, logo se pensa que no remédio. Mesmo que você considere que eles estão ali dispostos a, quando você bem quiser, com tantas farmácias, o que você vai fazer a partir de então é apenas mascarar o problema que é real, que são o seu corpo está dando sinais de estar doente. Mas a doença por si só, ela não é o único problema. Na verdade, ela puxa um outro problema que torna a doença muito mais significativa, que é o desajuste financeiro. Então, quando se fala em saúde e dinheiro, são duas coisas que não se pode separar. Para que tenhamos uma vida melhor, é necessário, com toda certeza, uma vida mais saudável. Então, simplesmente às vezes o fato de você estar numa situação financeira muito complicada pode ser atribuído simplesmente à sua falta de saúde. Sem saúde, você não consegue ganhar dinheiro. E mesmo que consiga, de uma forma ou de outra, você não vai conseguir mantê-lo. Então, o dinheiro tem a característica de você tem que saber conquistá-lo e tem que saber também conservá-lo. São duas coisas que andam juntas. Mas o caminho para tudo isso, claro, não é fácil. Não é fácil por quê? Porque as estradas estão feitas, os caminhos estão feitos para você continuar andando em círculo. Todos os caminhos dessa selva, nessa floresta social que a gente vive, justamente te leva sempre ao mesmo ponto. Você trabalha hoje, se cansa mais ainda, toma um remédio, toma um estimulante e volta a trabalhar no dia seguinte. E trabalhando, e você vai consumindo, vai precisando, vai tendo a necessidade de comprar mais coisas, ao ponto de você se ver cada vez mais doente e com menos dinheiro. Isso é uma realidade. Para que você consiga chegar nesse objetivo de ter uma saúde melhorada, uma saúde perfeita, esse caminho está obscurecido. Por quê? Porque ele te libertaria das garras de muitas empresas. Imagine só você imaginar que quão prejuízo seria para uma grande empresa na área de farmácia, por exemplo, se as pessoas não adoecessem. Então os caminhos que são colocados para você são caminhos que fazem com que você ande em círculo na floresta social. E andando em círculo, você vai estar sempre fazendo o mesmo processo. Trabalhando, produzindo e consumindo. E aí você vai comprar o remédio, depois vai comprar aquele alimento que vai piorar a sua saúde, vai para o trabalho que estressa ainda mais, e isso tem um ciclo interminável de perda de saúde e desajuste financeiro. E à medida em que você consegue perceber que ter saúde pode lhe levar a um ganho financeiro significativo, isso vai mudar toda a sua realidade. E para isso, você precisa de um esquema. Por quê? Porque senão os caminhos estão postos. Está todo mundo ali te oferecendo várias formas fáceis, facílimas, de você chegar a esse tão sonhado destino de uma felicidade. Na verdade, não existe facilidade alguma. O caminho para chegar a esse processo, ele tem certos passos a passo. Agora, ter um atalho significa trilhar um caminho. Quando você imagina que percorrer um caminho, você se imagina você nessa floresta social. Qual o caminho é melhor?
Qual seria o caminho para você largar o mundo da doença para chegar ao mundo da saúde e ao mundo da riqueza? É isso que eu vou te ensinar com um método que eu criei chamado atalho. Certamente você não vai conseguir isso simplesmente com boa vontade, simplesmente tendo a criatividade e nem simplesmente tendo a vontade. Porque vontade, plano, meta, todos temos. Qual a diferença entre alguém que chega primeiro e o que chega em segundo? Os dois querem ganhar, todos. Mas a diferença é que o primeiro, o seu método, a sua forma de trabalhar, fez com que chegasse primeiro. Então não é objetivos. Objetivos são claros, são necessários para orientar, mas a estratégia é o como fazer. Então você precisa saber onde quer chegar. Para isso você precisa de instrumentos. Você já imaginou o que seria isso? Você deve conhecer uma bússola. Se eu te perguntasse, para que serve uma bússola? Qual é o objetivo de ter uma bússola quando você está perdido nessa floresta? Para muitos, a bússola significa basicamente um caminho, uma saída. Mas na verdade a bússola não serve. A bússola não serve para te dizer qual é o caminho. Porque a bússola não é você. É só um instrumento. Ela não sabe onde você quer chegar. A bússola é apenas só um instrumento para dizer onde você está. À medida que ela te localiza nesse espaço, e aí você sabendo se você está mais ao norte, mais ao sul, para onde você quer ir. É essa a função da bússola, dizer onde você está em relação ao norte. E dessa forma você vai poder se orientar. Então vejam que uma simples bússola, que parece que a gente já faz isso até na escola, brinca, a utilidade de uma bússola por si só não é clara. Porque você pode entregar uma bússola para quem não sabe usar, não vai fazer diferença nenhuma. Então, ter um instrumento e ter uma forma de fazer. Isso é a metodologia que faz com que você chegue até os seus objetivos. Então, o primeiro passo é saber onde você está. Na floresta tão grande, a primeira coisa que se pergunta para alguém é: onde é que você está? Se você tem um instrumento e sabe utilizar, você vai poder dizer algumas referências, vai poder ter uma noção de onde você está. E a partir dessa condição é que você pode começar a trilhar o seu caminho. Somente a partir do momento que você consegue dizer onde está, dali para frente você começa a trilhar o caminho. Então, esse caminho que você vai percorrer até a saída dessa floresta vai ser muito complicado. Mais complicado ainda se você não conhecer aquele ambiente. Muitas vezes, numa floresta, você vai precisar saber se comportar de maneiras diferentes na medida que você conhece o ambiente em que está. Ora, eu vou me comportar completamente diferente se eu souber que ali próximo tem uma onça, ou se tem um formigueiro para todo lado. Eu vou saber onde eu vou pisar. Então percebam que saber onde está também implica em saber quem está com você nesse processo. E para saber quem está com você, você precisa realmente conhecer esse ambiente por completo. Então, quando você conhece, aí você acha que não consegue chegar a ter uma boa disposição, um trabalho, uma renda boa, justamente porque todo o seu ambiente você desconhece. Você não conhece as pessoas que estão ao seu redor. Você acha que pode simplesmente fazer da forma como convier, sem considerar os aspectos que são quem está com você, como esses elementos se comportam para que você consiga sair mais rápido ou mais lento,
pelo norte ou pelo sul, precisa parar. Imagine só se você tem uma onça ao seu lado, como eu falei, e tem um comportamento completamente diferente. Estratégias diferentes são estipuladas a cada momento que você se reconhece no seu ambiente. Se você começa a entender que é possível chegar até determinado ponto, você vai chegar até lá usando essa metodologia. Por exemplo, se você não sabe o quanto vai receber, quanto vai ganhar daqui a 15, 20 anos, você já não tem uma orientação do que você vai conseguir chegar até lá. Você diga, eu vou conseguir me aposentar com o salário que eu já tenho. Pergunte. A maioria das pessoas não consegue chegar próximo do salário em que já tinha na sua época de trabalho. Então a aposentadoria é apenas um vislumbre, uma ideia de que ela vai suprir as suas necessidades. Agora, você não considerou que a maior parte da sua renda pode ser consumida apenas com sua doença. Então esse caminho, ele justamente tenta te encurtar esse processo, porque você vai ver muitas e muitas estradas, muitos caminhos, mas que são muito mais bonitinhos, muito mais bem feitos, porque são feitos para você continuar em ciclo. E nesse continuar em ciclo, o desgaste está acontecendo com você. Então quando você está perdido nessa floresta, você vai precisar, à medida que você vai e volta para o mesmo ponto, você vai gastar mais sapatos, vai precisar de mais água. E quem construiu o caminho, construiu também todos os acessórios, tudo que você vai precisar para essa longa caminhada. E isso vai fazer com que você ache que está numa situação favorável. Mas por quê? Porque quanto mais tempo você fica nesta caminhada, mais você gasta os seus recursos. Então, a metodologia aqui é justamente você reconhecer um caminho que seja seu e não que seja construído por outros, para que você caia nesse ciclo de consumo e não consiga realmente fazer com que o seu dinheiro beneficie a você, beneficie a sua família, beneficie a sociedade como um todo. Então, quando você imagina que é esse passo que é importante, esses caminhos, essas voltas acontecem a todo momento. Você tenta estudar para algum objetivo, uma avaliação, e não consegue se concentrar, ou você tenta fazer algum tipo de dieta e você acha que vê algum resultado, mas depois de algum tempo engorda tudo novamente. Isso é andar em círculos, é você não ter um caminho traçado. E além de tudo isso, mesmo os suprimentos que são dados para você continuar essa volta toda, ainda sim são coisas que são feitas com a pior qualidade possível, que é para que você tenha sempre necessidade de comprar mais. A lógica da nossa sociedade é baseada nesse processo. Infelizmente, o sistema que a gente vive do capital faz com que as pessoas realmente dependam desse processo. Você depende, você não pode ir contra. Falar que não gosta de água não vai evaporar os oceanos. Então existe um sistema e ele funciona, o capitalismo. Só que ele funciona justamente te segurando nesse processo. Ou seja, o que seria de tantos empregos se as indústrias de lanche rápido tivessem que parar de produzir aquilo? Aí você diz, isso não pode, tanta gente, tanto emprego, tantas coisas, a economia funcionando em cima de um processo de adoecimento. Então, seria melhor simplesmente deixar as farmácias, os fast foods
eles ganharem seu dinheiro porque movimentam a sociedade. Na verdade, a sociedade é que determina esse processo. Então você vai acabar dizendo quais são os caminhos que você quer percorrer. E esses processos econômicos vão seguir esse mesmo caminho. Ou seja, você vai entender que a sociedade se move pelos seus objetivos. O que seria, por exemplo, de farmácias se simplesmente não houvesse pessoas doentes? Essa economia estaria quebrada, mas outra indústria estaria nascendo. A indústria do alimento, a indústria do tratamento correto. Não é que os remédios não sirvam, e servem. Sociedade, estamos aqui hoje por causa de remédios, vacinas. A questão é que hoje nossas farmácias se tornaram supermercados, onde você escolhe os sabores de um modelo social que esse processo capitalista fez a gente como uma sociedade, como crianças mimadas. Hoje as pessoas são mimadas pelo próprio sistema. Por quê? Porque tudo é feito apenas para agradar o consumidor. Exemplo, olhe para um sabão. A função dele é separar a gordura da água. Então quando você separa, retira esse processo, estaria mais do que satisfeito. Mas existe um ingrediente a mais em um sabão. E todos conhecemos. É a espuma. Mas para que serve a espuma? Para nada. Ela só nos dá a sensação de que a coisa está limpa. Então percebam que quando você observa que os elementos sociais são feitos para criar consumidores o tempo todo. Um creme dental não precisa, quando ele foi inventado, ele não tinha a característica de refrescância. O que limpa os dentes é justamente micropartículas que tem na pasta. Para que as pessoas pegassem o hábito de usar o creme dental, se colocou uma refrescância para você ter uma ideia, uma forma de medir que você agora está com a boca limpa, que é esse hálito refrescante. Então, toda vez que você observar essas facilidades são colocadas, elas são apenas para agradar, para que você continue andando nos mesmos moldes, nos mesmos círculos. Tem dor de cabeça? Toma um remédio, não se preocupe, vai ter sempre aquele bom remédio para dor de cabeça. Ninguém nunca vai dizer para você que você poderia parar uma dor de cabeça simplesmente tomando água, ou ficando descalço, ou deitando. Então são N formas, dependendo da causa, mas a maioria das vezes você acaba se medicalizando porque não quer sentir dor alguma, porque não suporta. A sociedade não foi criada para sentir mais dor. As nossas crianças são criadas para não sentir dor. Os pais evitam as crianças se sujarem, nem acidente, se brincarem, correrem riscos, porque estamos formando pessoas em bolhas. E quando a vida real se apresenta para essas pessoas, o choque é muito grande. Assim, você consegue imaginar que esses caminhos todos são escondidos. A forma mais comum de censura, você já conhece. Tantos governos totalitários que estavam ali e simplesmente escondiam a verdade das pessoas. Proibiam a imprensa de divulgar, fechavam jornais. Isso é uma forma muito clássica de fazer a censura. Só que também é muito visível e o embate é muito maior. Agora, quando você pensa que a melhor censura é aquela que você deseja, é a censura sofisticada. Hoje
A censura se dá pelo excesso de informações. São tantas coisas, são tantos canais, são tantas possibilidades, é tanta gente falando isso ou aquilo. Você se pergunta, que caminho é esse? Por onde seguir? Não dá para imaginar. A bússola que eu apresento para você aqui se chama atalho. É essa metodologia. Então, quando você imagina o que é o atalho, é uma forma de dizer os passos que você vai seguir. Primeiro passo, atalho, começa com a alimentação. É ali que você começa todo o processo. Porque quando você sabe o que está ingerindo e como fazê-lo da melhor forma, você vai iniciar o processo mais simples, que é dar as ferramentas para o seu corpo se organizar. Se você não der o elemento mínimo, que é um nutriente, vai ser impossível o corpo se organizar para acabar com a doença, para acabar com o cansaço. Então começa pela alimentação. O segundo passo, o T, são os tratamentos. O que você imagina que hoje se dá como tratamento, que são os remédios, os grandes processos da indústria, são na verdade formas de minimizar e deixar você sempre ainda dependente daqueles elementos. Normalmente quando você vai no médico, o remédio para a pressão é por toda uma vida. Diabetes, por toda uma vida. Ninguém se preocupa realmente em reverter esse processo. Quando você adoece, não foi a falta do remédio que te levou à doença, foi a falta do nutriente. Então, se foi a falta do nutriente que me levou àquela doença, o que eu vou repor? Um remédio que bloqueia o efeito daquela doença. Então, você está bloqueando apenas o resultado do processo, tornando menos visível. E isso vai fazer com que você continue achando que vai precisar sempre dos mesmos tratamentos. E aí a proposta aqui é, nessa fase, você vai conhecer quais são os outros tratamentos para você realmente chegar sem ter que depender. Tratamentos que realmente tratam. Remédio remedia. Passa essa volta. Então o remédio é um elemento muito necessário hoje, mas é muito necessário para quem está muito doente. Para ter saúde, você precisa organizar outros processos. Então você não pode imaginar que essa fase de tratamento ela tem uma visão muito mais ligada ao que se relaciona com tratamentos mais naturais, que são menos ofensivos ao seu corpo. Essa é a fase do tratamento. Depois, a terceira fase é o outro A atenção. Por que a atenção? Porque a atenção é aquilo que todos nós queremos ter. E as mídias, a televisão, o rádio, a internet, todos brigam pela sua atenção, seu consumo, pela sua olhada. Quantos TikToks você não vê aí, você passando aquilo, aquela sua atenção está grudada naquele ambiente. A atenção é principalmente ligada ao mundo moderno, onde você está sempre bitolado na atenção fugaz. Essa atenção que é totalmente desnecessária. Você já deve ter imaginado quantas vezes você já esqueceu uma chave, esqueceu onde perdeu, esqueceu onde deixou um objeto, um relógio, um óculos. Tudo isso é falta de atenção. Muitas vezes é falta de atenção.
E a atenção é você direcionar, é estar presente no seu ambiente, na sua vida, sem viver no piloto automático. Você usa o piloto automático para viver melhor quando ele é necessário. Por exemplo, quando você está dirigindo, você não pode pensar se é a primeira ou a terceira marcha, e passa automaticamente. Você não pode ficar na dúvida se é o acelerador ou se é a embreagem, se é o freio. Então, tudo isso é automatizar. Mas a automatização, quando você automatiza esses processos, ao contrário do que se pode pensar, te deixam, na verdade, mais livre e não mais preso. Porque à medida que você consegue fazer com que esse mecanismo funcione automatizado, você consegue olhar a paisagem enquanto dirige. Você começa a olhar e ver quem está passando, o ambiente. Agora, se você não tem o básico, não automatizou, você não tem a capacidade de olhar mais adiante. Outra fase é a fase da luta. Por que da luta? Porque é um momento em que você vai perceber que o seu corpo funciona da mesma forma como funciona o dinheiro. Você precisa gastar. Tente você imaginar que você vai sentar numa cadeira e vai dizer, eu vou poupar minha energia. Tente poupar sua energia, ficar sentado. O que vai acontecer ao longo do tempo é que você vai definhando dia após dia, hora após hora. Por quê? Porque o corpo, ele trabalha com a lógica do que é utilizado e do que não é utilizado. Então, você só consegue imaginar que é possível ter energia se o seu corpo acha que você precisa dela. Para que é que o corpo vai trabalhar e colocar energia em você se você só precisa de energia para se deslocar até o ônibus, até o carro, até a moto, chega no seu serviço, faz o seu trabalho, aquilo ali somente, sem nenhum esforço gigante, e depois vai para casa, assistindo televisão, cuidar da casa. Essas coisas cansam, mas cansam não porque elas realmente são cansativas, mas porque sua energia está indo embora. Por que ela vai embora? Porque você não pediu mais nada de energia extra para você. E como é que eu faço isso? A gente vai ver isso nessa fase luta. Você vai extrapolar, você vai avançar, você vai pedir para o seu corpo mais energia. Como fazendo isso? Você vai trabalhar com essas fases de exercício, a fase de luta. Onde você está numa floresta, você não pode se dar o luxo de simplesmente achar que vai encontrar no caminho tudo de favorável para você percorrer até a sua chegada. Você vai ter que fazer algumas lutas. E a principal luta é com você mesmo. O principal desafio é com você mesmo. A outra fase chama-se Hub. O que é esse momento em que você, do curso, onde você vai juntar esse processo? Você vai pegar o que você mudou de alimentação, o que você mudou nos tratamentos, o que você mudou na atenção, e tudo isso vai refletir, ao longo do tempo, em uma economia financeira. Ou seja, você vai deixar de gastar com muita coisa e investir em outras. E isso é o processo. Então ali você vai engatar todas essas nuances que já foram construídas ao longo das primeiras fases do curso. Depois do Hub, aí é que você tem a fase de orçamentos. Porque em orçamentos você vai perceber como planejar-se financeiramente. Porque agora você sabe que pode ter recursos que antes eram gastos simplesmente com a doença. Agora você pode gastar com saúde. Você pode gastar para viajar. Se você tiver... Antes você tinha que comprar remédios
Agora você vai usar esse dinheiro para viajar, para viver melhor, para se alimentar melhor. E isso é investir em você. O curso ele está dividido em 3 grandes módulos. O atalho está separado em 3 grandes módulos. A primeira fase, que é justamente a alimentação, o tratamento e a atenção, é a fase inspiração limpa. É tudo que entra no seu corpo. Você vai controlar, você vai organizar as entradas do seu corpo. Por isso, inspiração. Você vai inspirar de forma limpa. A segunda fase é a expiração seletiva, que começa justamente com a luta. Aquilo que você consegue colocar para fora. Só que colocar para fora não é jogar os cachorros em todo mundo. É justamente fazer a verdadeira desintoxicação, que é você trabalhar com a lógica do expulsar aquilo que não faz bem, mas de forma seletiva. Não pode jogar para o mundo, as pessoas não são obrigadas a receber qualquer coisa de você. E a última fase é a mochila fit, que é a fase do orçamento. Nessa mochila fit, agora você vai colocar todos os instrumentos que você conquistou, todas as suas ferramentas que você foi andando pela floresta e foi coletando seus instrumentos, seus instrumentos de caminhada, o seu canivete, o seu isqueiro, a bússola, essas ferramentas todas e todos os recursos, a água que você conseguiu. Então tudo isso vai estar presente nessa mochila fit. Por que fit? Porque justamente você continua a caminhada. Essa caminhada você precisa ter uma mochila que tem o essencial. E nada mais do que essencial. Isso é a mágica do processo do método atalho. Por quê? Porque você agora vai chegar a um ponto em que, ao final, você vai estar com o essencial para a sua vida. E nesse momento é que a gente vai trabalhar um pouquinho de toda essa experiência que a gente vai ter. Nessa aula, hoje, você vai ter uma dose extra de como fazer esse processo, de como começar. Hoje você já pode imaginar que simplesmente a saúde é um ganho financeiro enorme, quando você não precisa gastar com doença. Você vai imaginar que todo esse processo se dá justamente como você aprende a gastar o seu dinheiro. Porque o princípio é o mesmo da saúde e do dinheiro. Você não consegue conservá-lo, quanto mais hoje na sociedade, simplesmente guardando. Você não guarda a energia do seu corpo. Você precisa extrapolá-la para que você consiga mais energia. E aí a gente vai ensinar isso. Como você chega a ter mais energia. Você vai mudar o formato, o mecanismo de funcionamento das suas mitocôndrias, que são suas usinas de energia. E da mesma forma como se faz isso com a saúde, se faz isso também com o dinheiro, gastando. Você imagina que como é que tanta gente diz que o dinheiro se multiplica quando você está... Como é que o dinheiro se multiplica? Dinheiro não é célula. Ele não nasce do nada. O dinheiro que você consegue fazendo investimentos, ele só te dá boa rentabilidade porque tem pessoas pegando esse dinheiro e fazendo projetos, criando empreendimentos, gerando lucros. E esses lucros é que vão pagar os juros que fazem com que o seu investimento seja rentável. Então, não existe dinheiro parado. Quando você imaginava que antes as pessoas tinham o ouro como um instrumento de moeda. Então, o ouro tinha valor em si. O valor do ouro. Mas agora, que são só apenas um papel moeda que representam um valor, é apenas a fé
das pessoas que está estabelecida ali. Então, quando você olha para esse processo, você percebe que o dinheiro, ele só está ali, ele só está se multiplicando porque ele está circulando o tempo todo. Porque agora ele não tem mais um lastro real. Ele não está mais ligado ao ouro. Assim como antes era possível guardar ouro como reserva, hoje não faz sentido nenhum. Se você tem, quem tem ouro hoje como reserva financeira, ele só está apenas conservando parte do patrimônio, mas não há uma grande rentabilidade do ouro ao longo do tempo. Então, o ouro é muito mais uma proteção do que um investimento. Então, quando você imagina o que é investimento, então, é quando você coloca o seu dinheiro para circular, quando você gasta ele. Isso é o processo do modelo que funciona no capitalismo. Dessa forma, você imagina que guardar dinheiro no colchão não faz sentido algum. Quantas pessoas você já vê aí, que algumas reportagens mostram, pessoas que guardaram dinheiro, moedas ao longo do tempo e se viram pobres porque todo aquele dinheiro perdeu valor. Até mesmo o dólar, que é das moedas, que é a moeda mais sólida, das mais sólidas, também se desgasta ao longo do tempo. Por quê? Porque são impressas novas notas e as pessoas, o dinheiro vai perdendo o seu valor de compra, que a gente chama de inflação. Então, quando você pensa em investimento, o principal instrumento que vai ir contra o seu investimento é a inflação. Por quê? Porque ela, ao longo do tempo ela vai perdendo aquele valor. O que se comprava antes não compra mais hoje. Então não dá para você pensar em dinheiro como um elemento, uma energia parada. Ele tem que estar circulando. E se circula, você colocando ele de novo dentro do processo. Mas para isso, você precisa ter um modelo de vida que te faça gerar dinheiro e que não faça você gastar dinheiro com aquilo que torna você menos eficiente ainda. E você pode ter algumas formas de você ganhar o dinheiro que você precisa colocar em circulação. Ora, porque muita gente precisa empreender e aí precisa desse dinheiro. Quando você tem um movimento desse, se todas as pessoas realmente tivessem reservas financeiras a ponto de deixar tudo isso à disposição, isso faria com que o crédito se tornasse muito mais barato. E as pessoas teriam acesso ao dinheiro mais barato, poderiam empreender mais, poderiam criar mais, ter mais liberdade, arriscar, fazer sonhos, arriscar projetos que vão melhorar ainda mais a sociedade como um todo. Então, 4 formas de você ganhar dinheiro. A primeira, você poderia ganhar dinheiro tendo uma herança. Ora, você herdou aquilo e aí você vai ter aquele valor. Mas será que dá para contar com a herança? Primeiro, porque você vai ter que esperar as pessoas, os seus familiares, não estarem mais com você. Que triste. Segundo, porque você nem conhece o processo de repartição, não sabe como é que vai se dar tudo isso. E se, às vezes, se isso vai ser realmente bom ou ruim, porque às vezes a herança são dívidas que acontece. Outra forma é você ganhar em jogos. Agora, você imagina que ganhar nesses jogos esportivos ou nas loterias, isso é simplesmente um risco muito grande de não dar certo. Por quê? Porque a probabilidade de você ganhar justamente nessas loterias é de 1 em 50 milhões. O investimento que você faria para fazer em apostas já seria próximo do que você ganharia. Não faz sentido nenhum. Então, quando você pensa
Ora, se não dá para contar com herança, se não dá para contar com a sorte, porque a mesma probabilidade que tem de você ganhar na loteria é a mesma que você tem de achar o bilhete jogado no chão. Outra forma, e essa é mais comum, é vendendo seu tempo. É o que todo mundo faz. Então, quando você vende o seu tempo, você consegue algum valor. Você não tem grandes instrumentos, você não tem fábrica, você tem seu tempo, sua energia. E você vende o seu tempo. Esse é o primeiro passo para você entender que a venda do seu tempo, ela é a chave do processo para você entender que não é possível ganhar dinheiro sem usar a quarta forma. Por quê? Porque quando você imagina que quando eu vendo dinheiro, quando eu vendo meu tempo, o que eu estou vendendo é um pedaço de mim também. Pensem que lógica interessante. A gente passa a vida toda trabalhando, vendendo o nosso tempo, para, num futuro próximo, você recuperar, comprar de volta, com o dinheiro que você conseguiu, o seu tempo, que se chama de aposentadoria. Então, a aposentadoria é comprar de volta o tempo que você doou para uma empresa, que você doou para a instituição onde trabalhou. Você tenta comprar de volta pelo menos parte dele, para você poder fazer o que agora você gosta. Só que muitas vezes você vai justamente nesse processo, vai sem saúde. E aí você, além de o dinheiro ser pouco, você ainda vai ter que dividi-lo com as indústrias farmacêuticas. Quando você vende a sua hora, esses ganhos estão atrelados às suas competências. Então você imagina que quando você tem a possibilidade de conseguir trabalhar vendendo o seu tempo, você tem um limite para tudo isso. Ora, eu posso simplesmente, minha hora de trabalho custa R$ 20 e eu acho por bem, eu quero ganhar mais, eu digo, minha hora de trabalho é 50. Pode ser que você consiga alguém que te pague pela sua hora de trabalho 50? Pode ser. Depende da sua competência. O que você agrega? Aquelas, na média, das pessoas que estão ali ao seu redor, elas têm a mesma competência que você e estão cobrando menos? Então não faz sentido nenhum você simplesmente aumentar o valor. Vai chegar um momento em que as pessoas simplesmente não pagam, por mais competente às vezes que você seja. Então aumentar a competência é necessário? É, porque assim você consegue aumentar. Mas existe um limite para isso. Mesmo você chegando no seu limite da sua hora, você agora estabeleceu uma hora limite onde você tem um certo ganho. Você consegue multiplicar esse dinheiro a ponto dele realmente tornar-se suficiente para você viver sem ter que trabalhar? Não. Por quê? Porque se você, mesmo que você trabalhasse sempre, se você trabalhasse R$ 50 a hora, você teria que multiplicar isso pelas 24 horas. Você não trabalha 24 horas. E mesmo que você trabalhasse as 24 horas, o ganho seria a sua hora vezes a quantidade de horas. Ou seja, acabou aquele limite. Como é que você faz com que você aumente esse valor? Aí é que chega a quarta forma, que é empreender. O empreendimento é quando a pessoa ela consegue um capital suficiente, consegue dinheiro suficiente para comprar o tempo de outras pessoas. E quando ela compra o tempo de outras pessoas, ela começa a ter quase que tentáculos. Pense em um lojista no supermercado. Ele conhece todo o processo. Então, se ele for
se ele tiver de ir para o caixa, empacotar, resolver a questão dos preços no sistema, se ele tiver que pegar a mercadoria no caminhão, ele não consegue, ele não dá conta de fazer tudo aquilo. E como é que ele dá conta? Comprando o tempo das pessoas que não tem o capital que ele tem o capital para comprar esse tempo, e as pessoas agora são a extensão dele. Então, quando você olha uma fila de caixas do supermercado, todos são braços e pernas de quem detém o negócio. Então você multiplica. É o dono que está lá várias vezes multiplicado. E os ganhos se tornam exponenciais. Quanto mais pessoas me representam, mais eu ganho, porque eu consigo me expor muito mais a esse processo. Ótimo. Mas aí, dali para frente, se eu sei que a forma mais interessante é quando eu consigo pegar esse meu capital e comprar o tempo de outras pessoas, eu não tenho esse capital. Então a gente volta para a terceira forma, que é vender tempo até ter esse capital, para que você possa empreender. Agora, imagine só se você, eu vou juntar quanto, vai ser, vou conseguir, eu vou saber fazer o negócio, eu não sei fazer empresa, eu não sei gerir nada. Pronto, eu estou condenado a esse ciclo, a esse trajeto em círculos na floresta? Não. Se eu te disser que você pode ser sócio de uma empresa apenas com R$10, uma diferença. Você não precisa escolher os funcionários, você não precisa escolher os equipamentos, você só analisa se quer ou não fazer parte. É o que a gente chama hoje dos investimentos em ações. Existe a Bolsa de Valores em cada país, ela reúne as empresas que pegam o dinheiro das outras pessoas e junta para que ele consiga fazer grandes investimentos. Então ela usa o dinheiro de todas as pessoas que compram ações para que ela consiga fazer novos investimentos. E apenas com tão pouco, às vezes até R$10, você realmente consegue chegar a se considerar sócio de uma grande empresa já estabelecida. Você nem precisa saber se aquele negócio vai dar certo. Já deu, já existe, está estabelecido. Você só precisa julgar qual é a melhor. Ou às vezes você nem precisa isso. Simplesmente você pode escolher um pacote delas e já começar a participar dos lucros que ela tem. Quando você é um empresário, você tem um próprio negócio, você tem um seu estabelecimento, mas quando você investe em ações, você pode ser sócio de várias empresas ao mesmo tempo. Você consegue ser um empresário de várias empresas e você pode ainda desfazer o seu negócio quando bem quiser. E o seu dinheiro e as suas perdas estão limitadas ao que você colocou. Diferente de quando você tem a empresa real, que mesmo que você colocou, se não deu certo, você vai ter que arcar com os custos de todos os investimentos, independente de se já ter colocado o dinheiro dentro ou não. Então, o empreendedor é aquela pessoa que teve coragem suficiente para arriscar o seu primeiro capital para fazer a coisa dar certo. Então, quando você imagina que o empresário é aquele sujeito que está disposto a correr o risco. Muitas vezes a gente, como trabalhador, simplesmente não quer participar disso. Ele disse, eu só quero fazer o meu aqui e pronto, ir para casa. Você não tem nenhum compromisso com aquela... Você está limitado àqueles ganhos. Agora, você imagina, o pior é você ser o empregado e dizer que apenas o dono, o empresário, ele é o sujeito maligno. Por quê? Porque você
está desconsiderando que os riscos estão apenas para o empresário, porque você vai ter a segurança do seu salário, por mais que às vezes você nem produza tudo, nem produza todo o suficiente. Então, nesse processo, você imagina que vender tempo te dá uma margem de segurança muito baixa, uma margem de segurança. Já o empresário não tem segurança nenhuma, mas é o risco que faz com que ele seja premiado com maiores lucros. Então, nesse modo como funciona o sistema capitalista, quem mais arrisca pode ter mais ganhos. Quem consegue empreender. Agora, quem quer manter a sua segurança vai ter ganhos bem menores. E qual seria a relação disso com a saúde? Ora, se você imaginar que se você consegue ter dinheiro, o dinheiro por si só não leva à saúde. Quantos endinheirados aí você já conhece que estão aí nos hospitais e às vezes não conseguem sair? Então o dinheiro por si só, ele não te garante saúde. Agora, com toda certeza, ter dinheiro favorece bastante a sua saúde. Não exorbitantemente, porque existe um declínio desse processo. A gente vai explicar isso depois. Mas basicamente, você conhece que a satisfação pessoal tem um limite. E quando isso é adquirido com a independência financeira. É essa independência que você consegue. Tudo bem, mas e para ter saúde? Eu não precisaria de dinheiro? Na verdade, a saúde, ela, de certa forma, chega para todo mundo. Mas a gente é que estraga o processo. Por quê? Porque as pessoas vão adoecendo porque vão migrando para caminhos mais fáceis. Quando você olha para essa posição, você percebe que é justamente o contrário. É quando você extrapola, quando você exige de você, é que você começa a ter mais saúde. Na verdade, a saúde é muito barata. Quando você já deve ter visto tantos vídeos aí de pessoas ricas, pessoas chiques, e você vai olhar para os pratos, para o que se alimentam, as coisas mais caras se baseiam nas coisas mais simples. As coisas mais simples que existem. Frutas, alimentos, tudo mais simples. Então você imagina que não é questão de ter dinheiro. Às vezes você agrega um valor a partir de uma visão. O prato tem uma apresentação. Você compra pela apresentação do prato, pelo status de estar no meio de pessoas que você considera de melhor condição. Mas não existe, não tem porquê você gastar exorbitantes de dinheiro para se alimentar. Os melhores restaurantes trabalham com as coisas mais simples. Faz ovo. Não tem o que pensar, não dá para pegar um alimento que só vem lá de Marte, que só tem... Não. Alimentos simples. Esses são os mais simples, baratos, mas que você renega, que acha que quando ele está muito bem embalado, ele vale muito. Isso começa lá na infância. Imagine só, todo mundo diz, é muito caro ter um filho hoje em dia. Despesas, com toda certeza. Agora você imagina que uma criança passa pelo menos 6 meses, sem gastar nem a água da sua casa para beber, precisa para banhar. Então ela mama. Então todo o alimento é só da mãe. Então você não precisa. O bebê vai precisar apenas das vacinas, e se ele estiver doente, é que você vai começar a gastar.
Então, quando você alimenta o seu filho de forma correta, com um leite materno, se torna muito mais barato ao longo do tempo. Nada dessas gomozinhos, leites, tudo que estraga a saúde do seu bebê. E isso leva a mais gastos. Quantas fraldas você acha que são jogadas aí todos os dias? Por que você acha que um bebê acha realmente interessante passar um dia todo usando fralda? Você não dá a chance sequer do bebê sentir que pode fazer as suas necessidades e ele tem que se abaixar. Você trata o bebê como quem trata um paciente de UTI. Não, você está querendo fazer xixi, quer fazer cocô, faça nas fraldas. Porque o pessoal da enfermagem vai fazer a limpeza. Você já trata a criança como se fosse um doente de hospital. Ninguém gosta de ficar melado, sujo. Por que a criança gostaria? E aí você passa o dia todo, você enfuna ela com aquelas calças, aquelas fraldas. A troco de quê? Da comodidade que é de você não ver a sua casa suja. E a criança vai ficar muito mais livre, muitas vezes. Então, o excesso de tudo isso, não digo que não sempre, você nunca vai usar, mas o excesso disso, o excesso de tudo isso é prejudicial, tanto para a saúde quanto para a questão financeira. Ter saúde, então, é barato. Se alimentar bem é mais barato do que se alimentar mal. Basta, a gente vai ver esse processo. Você vai colocar isso em um orçamento, você vai colocar isso em uma planilha e vai ver como esse processo se dá. Então, quando você imagina que é justamente isso tudo tem um mecanismo, uma forma de chegar até lá, é que eu chamo de atalho. A ideia aqui é você criar uma identidade que seja sua, um caminho só seu. E esse processo todo vai se dar justamente juntos. Você mesmo vai criando, à medida que a gente vai dando os instrumentos, você vai criando o seu próprio caminho. E à medida que você cria esse próprio caminho, você consegue realmente chegar aonde você quer chegar. A ideia aqui é você diferenciar os caminhos que você cria, que são seus, pensamentos, ideias, formas que são suas, e distingui-las das que são criadas por outras pessoas. Porque você caminhando no caminho feito por outras pessoas, claro, elas vão te levar para onde quiserem. Agora, quando você tem o seu próprio caminho, você pensa de forma autônoma, aí você consegue chegar ao seu próprio objetivo. Você se surpreenderia se percebesse que a maioria das ideias que você tem hoje são suas. É difícil hoje imaginar que as pessoas não pensam por si só. Mas que você diga que não, eu sou autônomo, eu tenho minha identidade, minhas ideias. Se você for olhar e for perguntar de onde veio tudo aquilo, vai estar vindo lá dos seus grupos de igreja, do grupo da escola, do futebol, dos seus ambientes como um todo. Então, todos esses elementos da família. Então, nós somos apenas uma construção desses vários lugares. Apenas uma conjunção deles. Isso vai permitir justamente essa adequação entre as pessoas que têm mais idade, que têm mais experiência, e os que são mais jovens, que são mais ousados. Isso tudo é maleável, tudo isso é possível encaixar nesse processo. Ou seja, você vai ter o seu próprio ritmo de andamento do seu curso. Independente da sua condição, se mais jovem ou se mais idoso,
você tem todas as condições de levar um curso como esse e mudar todo esse processo. Agora, você imagina que todas as pessoas, elas vivem praticamente o mesmo problema. Imagine só que hoje os dados mostram que apenas 1% da população tem condições de chegar até a sua idade mais idosa, né, tempo de aposentadoria, com condições mínimas de viver dignamente. 1%. E na fase da aposentadoria, as pessoas ainda têm problemas. Por quê? Porque levam a doença para esse momento. E aí as pesquisas mostram que quase 20% das despesas de pessoas idosas é só com esses tratamentos. Mais da metade é só comprando remédio. Então você trabalhou a vida toda para ficar morrendo aos poucos e gastando com remédios. Não faz muito sentido. E se você acha que esse é um problema de pessoas com menos condição, pessoas que não têm capital, que não têm dinheiro, é lamentável, mas na verdade não. As pessoas aqui de classe média, chamada classe média hoje, são as mais endividadas. Na verdade, metade dos empréstimos, mais da metade dos empréstimos, são feitos para pessoas da classe média. Porque as pessoas mais simples não têm sequer acesso a esses créditos. Agora, em compensação, eles conseguem honrar mais. Enquanto as pessoas que não têm essa condição acabam falhando muito mais no compromisso de pagar esses empréstimos. Mas o problema não é o empréstimo em si, mas para que ele é utilizado. A maior parte dos empréstimos, segundo a pesquisa da FGV, é justamente mostrando que esses gastos são com saúde. A maior parte dos gastos são com saúde. Não faz sentido você imaginar que todo o seu trajeto vai ser chegar ao ponto de não conseguir viver aquilo que você se propôs. Então não é questão de ter dinheiro ou não ter. Quando você tem o dinheiro, facilita bastante. Mas a maioria das pessoas hoje que tem uma boa condição, que ganham bem, ainda assim vivem muito ruim. Por quê? Porque estão dentro dessa mesma lógica. Não consegue imaginar por que você vai continuar trabalhando até definhar, sabendo que você poderia deixar de consumir algumas coisas, deixar de gastar com a doença, simplesmente para você gastar com você mesmo, com a sua saúde. Claro, e isso tudo aqui é desafiador, porque você está andando contra a maré. Todas as pessoas estão no mesmo barco, fazem as mesmas coisas, usam as mesmas redes sociais, passam o dia todo usando elas, vão para o Netflix, vão para maratonar, depois tentam compensar isso com alguma festa, bebendo. Tudo isso pode parecer interessante, por quê? Porque anima, porque diverte. Mas será que essas coisas realmente são aquilo que você quer? Ou apenas o que está todo mundo fazendo? Isso, seguir esse atalho é seguir um caminho diferente. E aí você sabe o que é andar contrário à grande multidão. Você vai bater de frente com muita gente. E quando você vai bater de frente com muita gente, você tem que ter certeza o tempo todo onde você quer chegar. Mas para saber onde quer chegar, você precisa saber onde está, que é lá no começo do processo. E por que você confiaria em mim para te guiar nesse processo? Ora, eu não sou nenhum gênio. Eu sempre fui um aluno mediano. Não fui aluno ruim, mas sempre fui mediano. Mas fui muito observador. Então não era o primeiro da turma.
forma alguma. Eu estudei em um colégio mais conservador, mas isso me ajudou bastante a entender que o meu gosto estava justamente em fazer as coisas se tornarem diferentes. Os trabalhos eram diferentes, eu gostava de inovar, de fazer diferente. E a gente chegou ao ponto de representar a Revolução Russa utilizando um caixão de verdade trazido para o pátio da escola. Claro, a escola ficou aterrorizada com aquela imagem de um caixão. E o mais ainda, o meu colega que ficou dentro, porque com medo, como o rapaz tinha orientado, que ele costuma lacrar, né? Costuma criar um vácuo. Então ele ficou lá durante toda a peça com a mão segurando na borda do caixão para não fechar e realmente utilizar o caixão para... Enfim. Então, essas brincadeiras sempre foram uma forma de expressar a criatividade, de fazer diferente. Eu sempre gostei de fazer as coisas diferentes do que estava sendo feito ali. Eu gostava de andar, os colegas me conheciam de forma... Gostava de um chaveiro gigante, gostava de roupas mais... A gente quer ser diferente. Quando a gente é adolescente, de criança, a gente quer se sentir no mundo. Só que a diferença é que eu queria ser com aqueles objetos simples do meu dia a dia. Nessas inovações, a gente chegou até a fazer quadrilha junina com um tema de revolução industrial. A turma entrou em sala, no pátio, a minha ideia era fazer com que todos juntos entrassem como fosse uma locomotiva. São ideias que a gente era instigado a criar diante do desafio dos trabalhos. Aquilo aguçava a criatividade, mas também levava a alguns embates. Porque, como um colégio muito conservador, no momento que você fazia alguma coisa ali que eles imaginavam que era contra as regras da escola, logo você era chamado. Então, aconteceu de eu ter que tomar o lugar de um colega justamente para fazer um trabalho que ele não estava mais à vontade. E a ideia do trabalho era você chegar em sala de aula, tudo escuro, você coloca o pano e quando as luzes se acendem, você abre o pano. Só que eu estava só de cueca, né? Então imagine as brincadeiras, tal, de colégio era só para chamar a atenção, o tema era behaviorismo. Então vejam que só que claro, eu fui chamado à direção e tive que tentar argumentar a necessidade do choque. Não fui expulso, mas isso só demonstrou que havia possibilidades que eram mais audaciosas que outras. Hoje em dia, meu filho de 23 anos tem essa mesma lógica que eu sempre falo para ele. Você é o único responsável pelas suas atitudes. E você? Está esperando para sua mãe dizer o que você tem que fazer? Quando eu comecei a minha vida adulta, eu comecei basicamente sair da escola quando a gente começa com a maioria das pessoas, né? Ou seja, à medida em que eu ia ter o meu primeiro bebê, já ali com seus 19 anos, então eu me senti que agora eu era aquela pessoa responsável por aquela família. E aí eu procurei a oportunidade de sair de casa e logo consegui o primeiro emprego. Trabalhei como caixa, como atendente nos Correios por pouquíssimo tempo, mas ali foi muito rápido. Depois eu fui para o supermercado e lá no supermercado é que eu aprendi muitas coisas. Cresci, né, de caixa até trabalhar nesse setor de processamento de dados, CPD. De lá você trabalha com preço e tudo mais. Ali foi aprendendo a ver a lógica da mudança de preços, e isso me ajudou também a fazer outra coisa, que era ver as promoções.
E aí, quando eu via as promoções, eu achava aquilo interessante e começava a comprar todas aquelas coisinhas que estavam ali, que era da promoção, do dia, seja porque era o estoque, estava acabando. Então, tudo isso fez com que eu mudasse não apenas minha estrutura, o meu amadurecimento, mas eu também engordasse bastante. Então, eu fui perdendo a minha forma ao longo do tempo com esse trabalho. Então, trabalhar no supermercado, você se orgulhava de comer pão com queijo com tanta frequência que aquilo se tornou um hábito. A gente vai trazendo para casa. E isso fez com que eu chegasse a mais de 100 quilos, 110 quilos. Aí nesse embalo eu consigo, dentro do período de trabalho no supermercado, eu passo para a universidade. E na universidade, fazendo geografia, os conceitos que eu havia aprendido como técnico em administração foram se desfazendo, porque eu agora tinha uma visão mais humanística, social. Então isso foi que eu fui pegando ali, mais educativa. Então toda a licenciatura em geografia me fez entender esse processo. Mas para fazer o próprio curso, eu tive que romper um próprio desafio. À medida que eu tinha chegado a um ponto de uma situação melhor no emprego, onde trabalhava já no ar-condicionado, uma salinhazinha separada, só mexendo com o computador, lançando notas, de repente ali o meu horário com o colégio não batia. E aí a única solução que foi dada para mim foi: vá trabalhar puxando cargas, caixas durante a madrugada. Foi uma decisão que eu não tive como. E eu escolhi, saí daquela salinha de responsável por aquele setor, lançamento de notas, e fui puxar as mercadorias de noite. Foi um período terrível, que eu sou péssimo para sono. Então mas isso foi logo sanado, passou pouco tempo, porque, enfim, havia uma certa competência para poder usar a força de trabalho, mas era quase como uma punição. Mas passou desse processo. E aí eu comecei a trabalhar em outro setor que me deu mais liberdade. E aí nesse meio tempo eu passo para vigilante. Nesse processo de vigilante, o meu primeiro emprego público, como vigilante, eu tive o primeiro choque. Por quê? Porque eu estava saindo da empresa privada para a empresa pública, ganhando estabilidade. Então imagina-se que isso tenha sido melhor, agora, a partir de agora, estaria organizado financeiramente. Não aconteceu isso. O modelo anterior continuava a mesma coisa. Eu cheguei ao ponto de não conseguir pagar o cartão. Por quê? Porque a gente estava na mesma lógica do consumo. Então, e outro embate para mim foi quando eu chego lá na escola, e aí eu estou no portão e como vigilante, mesmo formado em geografia, e aí os colegas de classe, de sala de aula, passam ali como professores e vão dar aula. E os meus colegas de sala de aula, de ensino médio, estavam dando aula e eu estava como vigilante. Aquilo mostrava o quanto eu tinha que chegar, o quanto eu tinha que estudar para mudar aquela realidade. Não pelo orgulho, mas pela possibilidade de fazer mais. Eu sabia que podia fazer mais do que simplesmente abrir o portão. Então eu comecei sempre na oportunidade, ficava estudando. Estava ali no portão e estava estudando. Claro, o fato de trabalhar com vigilante parado favoreceu ainda mais o ganho de peso. Então você tem todo esse processo aí também nessa linha. Então isso me levou a uma condição de bagunça financeira e perda de saúde. E isso tudo levou, mesmo tentando estudar, eu tentava compensar tudo isso, mas acabou levando para perda
da própria do tesão da relação. Ou seja, meu casamento ficou comprometido. Porque à medida que você vai ganhando peso, você vai perdendo o seu desejo. E isso é muito comum. Muitas vezes você passa o tempo achando que é porque eu tenho problemas, tenho que tomar algum remédio. Às vezes, muitas vezes, é só a perda dessa saúde com a obesidade. Isso mudou completamente quando lá na frente eu mudei. E aí eu fui revertendo esse processo. Mas ali era a minha realidade. Mas foi essa realidade ali, com a minha esposa, que virou aquela segunda chave de que eu precisava fazer uma mudança na minha vida. E aí foi ali que eu comecei a mudar muitos dos hábitos que eu tinha. Alimentação, eu moro próximo de hortas comunitárias, comecei a utilizar e pesquisar tudo isso com muita frequência. Então isso foi melhorando minha energia ao longo do tempo. Porque você imagina só a perda do seu apetite sexual, ele é algo tão estranho que eu posso comparar, é como se você estivesse vendo uma criança se afogando e você só tem você ali e você se sente incapaz porque você não sabe nadar. Então você se sente incapaz de solucionar um problema. Por quê? Porque você não sabe que falta a ferramenta principal para qualquer desempenho, que é a saúde. Algo que mudou mesmo esse processo todo na minha vida foi quando foi uma conversa com minha mãe. Chegou um dado momento, né, era, não sei se 8 anos, 9, sei lá. Eu sei que eu lembro muito bem que quando eu não tinha o costume de tirar notas baixas, não era 10, mas sempre tirava notas aprovativas. E aí quando eu recebi uma nota com uma nota baixa, aí eu mostrei para ela. E quando eu mostrei para ela ali, ela olhou para mim assim, passou um tempo assim, silenciosa, e disse: vai estudar. Foi tão simples. Vai estudar. Mas aquela coisa, aquilo mexeu muito. Por quê? Porque eu percebi que eu era muito mimado. Não precisava minha mãe dizer que eu tinha que estudar. Aquilo era óbvio. Então, a partir daquele momento, ela não soube de mais nada do meu currículo ali na escola. Ainda já bem novinho. Ela sabia aquilo que era oficial, que tinha que ser entregue, mas os trabalhos, as notas, eu sabia que eu era responsável por aquilo que eu estava fazendo. Eu era responsável pelas minhas notas. Ninguém precisa dizer aquilo que você tem que fazer. Eu senti isso ainda muito jovem. Senti que não precisava, nunca gostei dessa coisa de você ficar sendo instigado pelos outros a fazer as coisas. Enquanto eu estudava ali como vigilante, eu passei uns 6 anos e aí já mudei esse processo, porque eu passei para professor, só que bem distante, zona rural, ensino fundamental, mas fui. Então isso melhorou um pouco mais a minha saúde, porque a partir daquele momento eu estava ali lidando com um outro processo, que era a educação. Então eu estava ali já me aprimorando, entendendo que os gastos que eu tinha com a doença poderiam virar realmente uma reserva, porque você precisava se organizar para esse novo momento que era de uma satisfação de um emprego público na sua área. Os desafios foram só se acumulando, porque depois que eu passei nesse concurso para professor, ensino fundamental, eu passei em outro para ensino médio. E lá
também zona rural, muito mais distante ainda. 6 horas de viagem, estrada de chão. Tinha trechos onde você pegava a estrada de chão naqueles carros abertos, a gente chama de pau de arara, e você tinha que dividir espaço ali com estrume, grade, pessoas, suas compras, e as minhas malas ali, meus livros ali naquele meio. E na primeira vez que eu cheguei lá, as pessoas ficaram sempre dizendo: eita, mas que viagem difícil, eita, viagem difícil. E eu não entendia por que tanta gente admirava. Quando eu cheguei no quartinho lá, que eu olhei no espelho, eu estava louro, de tanta poeira na cabeça. Mas mesmo com tudo isso, eu não desisti. Lá não havia nem sequer comunicação. Eu não tinha, havia sinal de celular. Eu não conseguia sequer dizer que tinha chegado para minha esposa, que estava aqui. Então, isso vai alimentando um desejo de você melhorar a sua situação, de você melhorar a sua situação de saúde, a situação financeira. Cada passo foi dado de forma gradativa. Você vai aprimorando a alimentação, você vai tirando isso, colocando aquilo, e vai mudando, e vai fazendo testes, até se adaptando. Depois a questão do próprio exercício físico, outra adaptação também que a gente vai pegando e vai conseguindo colocar. Mas a verdade é que não tenha nenhuma vez onde você vai fazer um exercício físico, onde eu faça, que você não pense aquela velha coisa: pra quê? Aí você sabe pra que tá fazendo. Dá vontade, sempre dá vontade de desistir. Se pra que tanto esforço? Tem sentido. Tem sentido por quê? Porque aquele esforço é o que vai me garantir. À medida que a gente vai trocando acesso a alimentos e vai retirando, vai reduzindo o açúcar, até o sabor das frutas vai aparecendo. Coisas que eu não gostava de frutas, e hoje elas são extremamente doces. Você não precisa se valer apenas desses artifícios do açúcar. Quando eu chego nesse momento, além da obesidade, se refletiu na esteatose, coisa que eu percebi quase que como por engano entre os exames. Estava lá uma esteatose hepática, grau 3. Eu já estava próximo ali de uma cirrose. E não tinha noção daquilo. Aí fui pesquisando, fui vendo que havia tratamentos naturais para aquilo. E a principal mudança é a alimentação. Quando esse processo foi se dando, chegou ao ponto de, há alguns anos, eu simplesmente zerar. Hoje eu não tenho mais. Então a esteatose hepática é a coisa mais comum que existe. Praticamente todas as pessoas dizem: ah, porque é tão comum. Isso não é comum, você não precisa ter. É só uma questão de saúde. Você não precisa usar esses remédios todos. Ou é quando eu chego e vou experimentando essas mudanças, os resultados vão aparecendo. E aí as pessoas admiravam o fato de ter emagrecido tanto, mas não era só emagrecimento. Eu tinha mudado minha vida. Eu não estava em uma dieta. Eu tinha mudado meu estilo de vida. E isso me levou a um outro ganho, a própria produtividade. Eu comecei a perceber que aqueles gastos que eu tinha com doença, eles só aumentavam as minhas dívidas, e isso era mais complicado ainda. Então, quando eu começo a perceber que é muito barato, é mais barato ter saúde do que o contrário. Dessa forma é que nasce essa ideia do método que faz com que você perceba transformar o estilo de vida de doença em uma forma de investir na própria saúde e energia e capital para investir financeiramente. No convencional, o que as pessoas dizem? Trabalhe mais, ganhe mais e você vai ter uma vida boa. Não é bem assim. Se você consegue imaginar que você ter muito dinheiro, você vai poder gastar apenas
com a sua doença. Mas não é só isso. A própria noção do que é ganhar dinheiro, ganhar e conservar dinheiro são coisas diferentes. Você precisa das duas. Então você precisa aprender a conservar esse dinheiro. E para conservar esse dinheiro, você precisa ter esses hábitos arraigados na sua vida. Então, esse é uma forma diferente de você pensar. Primeiro, vamos cuidar da saúde, para depois pensar no dinheiro. O dinheiro vem como consequência desse processo. No momento que você consegue perceber que você consegue ter um estilo de vida que é sustentável, que é agradável, que é bom para você, porque você escolheu. No atual modelo, as pessoas são tratadas como máquinas. Produtividade, mais e mais, produza mais, seja como se a gente fosse apenas ferramentas desse processo. As pessoas não são ferramentas onde você vai lá e simplesmente substitui uma peça e está ótimo. O corpo humano é uma outra lógica. Na verdade, a gente acaba invertendo o processo. A gente admira tanto as máquinas que quer ser como elas. A gente quer ter a memória de computadores, a gente quer ter os olhos de uma câmera com toda a capacidade. Quando a gente percebe que nós temos qualidades que são invejáveis, que já nenhuma máquina, nenhuma inteligência artificial vai conseguir. A inteligência artificial, inteligências artificiais, que nem podem ser chamadas como inteligências, porque tem um outro conceito sobre isso, mas a inteligência artificial hoje, ela é considerada, ela tenta apenas imitar o ser humano. Ou seja, enquanto a máquina tem a inveja de um ser humano, porque é humano e sabe se comportar como humano, nós humanos temos inveja da máquina, que queremos pensar e trabalhar como máquinas, de forma lógica, analítica, sem o nosso lado humano. A gente vai fugir de uma lógica que é a mais comum, que é medo e desejo. Medo e desejo. Essa primeira fase que a gente está falando aqui, esse primeiro momento, é mostrar que o medo e o desejo é todo o imbricado que motiva as pessoas. As pessoas fazem as coisas ou por medo ou por desejo, o tempo todo. Medo de ser punido, por medo de ser punido você não ultrapassa o sinal vermelho. Pelo desejo de comer uma pizza, alguma coisa, você vai lá e compra. Você, todo o tempo, medo e desejo, medo e desejo. São coisas que são parte do nosso eu animal, que deve ser respeitado, sim. Mas nós somos muito mais que isso. Um cachorro é assim. Olha, você vai lá e diz, você pisca, ele vai. Aí você chama, ele vem. Ele tem um desejo de estar com você, mas também se afasta quando você faz medo a ele. Então a gente, esse lado animal do ser humano, ele é manipulado por quem tem os mecanismos do capital, que fazem com que você venha por medo, por desejo, para comprar. E aí você vai ficando alimentando aquilo. Por quê? Porque você não conhece nada além do que isso. Além disso. Isso mostra que você precisa chegar a entender o que é ser humano de verdade. Motivado não apenas pelo desejo ou pelo medo. Portanto, ganhar dinheiro não vai garantir a sua vida, a sua saúde. Por quê? Porque justamente quantas pessoas com muito dinheiro, como eu já falei, perdem a sua saúde e vivem tão ruim quanto alguém que não tem tanto dinheiro, mas que também está na mesma situação. Então, você imagina que esse processo todo
é uma mudança da própria mentalidade da sua realidade. Não é a questão de fazer renda extra, não é a questão só de juntar dinheiro. Se você sentir que toda vez que tem um ganho a mais, olha, um bônus, um 13º, alguma coisa que chegue a mais para você, um lucro, se você olha para aquele valor e diz, eu poderia, isso já daria para comprar ou para fazer, você não está preparado para enriquecer. Você não está preparado para ver o seu patrimônio crescer. Porque na hora em que se você ganhar na loteria, vai acontecer com muita gente, pode acontecer com você também, ganha na loteria e depois repete tudo. Às vezes fica até mais endividado. Não é isso que você quer. O que você quer é ser uma pessoa autônoma. Imagine só, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos e netos não é um terreno, não é um valor simbólico, um carro, não. É a sua competência de não precisar tirar o tempo, a vida dos seus familiares. Você é responsável por você. Quando você imagina dessa forma, você tira a responsabilidade de cuidar de você, porque você não cuidou. Imagine só quantas pessoas brigam aí nos hospitais, familiares, porque não, hoje é o dia de ficar ficando, não quero ficar, já fiquei dia tal. Você vira um estorvo, um peso para a família, porque perdeu saúde. Todo mundo vai ter que cuidar de você. Pessoas mais carinhosas e pessoas menos carinhosas. As pessoas que você nem gosta, às vezes vão cuidar de você. Que você nem gosta. Então, imagine só o que é que você chegar ao ponto de você não ser capaz mais de ter nem autonomia, nem independência. Ou seja, você não tem sequer capacidade de pensar. Quando você tem um Alzheimer, você deixa de ter a capacidade de perceber o seu mundo. E aí você entra no processo degenerativo. Mas pouca gente comenta que o Alzheimer tem uma relação muito, muito estreita com a alimentação também. Muitas pessoas tiveram ganhos enormes melhorando a sua alimentação. Mas não, a ideia é não chegar a ter Alzheimer. Quando você chega, você vai agora para os tratamentos. A ideia aqui não é te oferecer possibilidade de tratamento, mas fugir da necessidade de tratamentos, porque você vai ter saúde. Você se torna responsável por você mesmo. Então o maior presente que você vai deixar para netos, familiares, é uma organização financeira e uma independência. É você que vai ajudar filhos e netos quando tiverem dificuldade. E não ser você que precisa da ajuda porque não se organizou, porque não tem reservas, porque não é independente, que tem que trabalhar até muito mais na avançada idade, porque não está organizado. Então, o ganho se dá basicamente pela tentativa de mostrar esse outro caminho. E acredite, isso não é para tomar muito seu tempo, porque o seu tempo é feito para produzir. E à medida que você produz, você ganha mais dinheiro. Ou seja, quando você imagina que existe uma teoria chamada 80-20, que 80% dos resultados que você tem vêm de 20% das coisas que você faz. Então você precisa fazer poucas coisas ao longo do tempo, só que de forma consistente, para que você tenha os grandes resultados. Não é uma mudança radical, é pouco. Quando eu falo se refere ao exercício,
Você não precisa passar 2, 3 horas em uma academia. Às vezes, a gente vai mostrar aqui técnicas, às vezes, esses exercícios de 10, 15 minutos são suficientes para você mudar completamente a sua noção, a sua musculatura, o seu bem-estar. Muda completamente. Toda a doença tem a ver com perda de saúde. E a perda de saúde tem a ver com o processo de energia. Ou seja, o corpo está precisando de energia que você não demanda dele. E ele precisa de uma base. Você precisa entrar no ritmo. O ritmo do curso vai começar por essa lógica: nutrição, depois o estímulo e depois a ação. Sempre todas as etapas vão estar circuladas, vão estar envolvidas com esse ritmo. Então tudo que você for fazer em cada uma das etapas vai começar com o que você nutre, o que você coloca. Depois, o que você vai dar de estímulo, ou seja, onde você vai chegar. E depois a ação, que é o fazer. Então, esse é o ritmo que vai ser dado para cada uma das etapas. O desafio é colocar 100% da sua energia naquilo que realmente é importante, naqueles 20%. Se você se colocar 100% naqueles 20%, isso muda completamente todo o processo. Você vai ver vários cursos por aí que vão te ensinar a ter uma renda extra, a aplicar dinheiro, a ter rentabilidades. Mas muitas vezes, boa parte deles vai trabalhar apenas com a lógica de você ficar administrando o pouco. De você não vai poder ganhar mais ou usar mais. Por quê? Porque você não tem saúde. Então tem que começar pela saúde. Aqui é um processo de educação financeira com educação para a saúde. São as duas coisas, não podem ficar separadas. Você vai acabar saindo da situação de investir, de devedor, né, de devedor doente, para investidor saudável. Para isso, clica no botão aí abaixo e aceita esse desafio. Ninguém vai fazer isso por você.